Deus abençoe você. Vamos continuar a meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses dos Demônios. Vamos continuar no capítulo 1, onde a gente parou, certo? A gente falou um pouco sobre o espiritual, os espíritos, como é que eles atuam, como é que eles se disfarçam nas religiões, mas a gente só deu algumas pinceladas, né? E vamos continuar nessa parte do capítulo que o título é De Deuses a Demônios. No candomblé, Oxum, Iemanjá, Ogum e outras entidades são verdadeiros deuses no candomblé, aos quais o adepto oferece trabalhos para agradar quando alguma coisa não está indo bem ou quando deseja receber algo especial. Na Umbanda, os deuses são os orixás, considerados poderosos demais para serem chamados a uma incorporação. Os adeptos preferem chamar os espíritos desencarnados ou espíritos menores, caboclos pretos velhos, heréis, para os representarem e a esses obedecerem, e fazem os seus sacrifícios e as suas obrigações. Na Quimbanda, os deuses são os Exus, adorados e servidos no intuito de se alcançar alguma vantagem sobre um inimigo, ou até mesmo algo imortal, como conquistar imoral, como conquistar a mulher ou o marido de alguém, obter valores por meios ilícitos, etc. No kardecismo e nas demais ramificações espíritas ou espiritualistas, os demônios se apresentam como espíritos evoluídos ou ainda em evolução, que precisam de doutrina. Na maioria desses cultos, eles são invocados para prestar caridade, seja praticando curandeirismo ou transmitindo mensagens que vão iluminar os adeptos. Eles acham que é iluminar, né? Mas vai trazer cada vez mais trevas para a vida da pessoa. E é por isso que às vezes a gente vê os relatos, né, de pessoas que estão com a vida destruída. Elas estão com a vida completamente sem forma e vazia. Como a gente pode ver isso lá em Gênesis, quando no início diz o quê? Vamos lá em Gênesis. E até a gente estava falando sobre isso há um dia atrás. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O primeiro versículo é esse. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No segundo versículo, a terra era sem forma e vazia. Aí a gente começa a pensar, meu Deus, o Senhor criou os céus e a terra. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. E é perfeito. O Senhor criou os céus e a terra. E a gente vê os céus, a maravilha que é os céus. De um versículo para o outro, a gente não sabe quanto tempo se passou. A gente não pode mensurar o tempo, quantos anos, quantos séculos, enfim, para a terra ficar sem forma e vazia. Porque você acha que Deus criaria a terra sem forma e vazia?
céus como é? Você acha que os céus são sem forma e vazio? Nada que Deus faz é sem forma e vazio. Mas aconteceu algo de um versículo para o outro, que a própria Bíblia ela não relata, mas que aconteceu para a terra ficar sem forma e vazia. E além disso, além dela estar sem forma e vazia, você pensa, né? O que é uma coisa sem forma e vazia? Uma coisa sem forma, ela é deformada. E quando você pensa em deformação, a gente pode pensar em várias coisas. Uma pessoa que sofreu um acidente e teve o seu rosto desfigurado, deformado, né? Aconteceu alguma coisa no corpo, desfigurou, deformou. Então a gente já pensa logo numa coisa, meu Deus, sem a organização, sem, né? Totalmente deformado. Então, isso e vazio, né? A gente já pensa em algo, meu Deus, a pessoa tá vazia de si. Então ela tá vivendo numa tristeza, numa angústia, né? Algo vazio não é bom. Uma casa vazia, ela vai ficar entregue às baratas. Pode-se assim dizer, ela vai ficar suja e ninguém vai limpar. Então, dentro dessa casa que tá vazia, vai criar bicho ali, barata, escorpião, uma coisa leva a outra, né? Formiga, teia de aranha, enfim. Então, a gente já começa a meditar. Por que a Terra ficou assim? Deus criaria a Terra assim? Como se ele foi fazendo a criação de tudo, ele já fez de uma forma linda, perfeita. Como está dizendo aqui, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, foi criando os animais, foi criando tudo de uma forma perfeita. Mas aqui a terra, antes disso tudo, a terra estava sem forma e vazia. Deus criou o céu e a terra. Mas aconteceu algo no meio desses 2 versículos que fez a terra ficar sem forma e vazia. E, além disso, o havia aqui está em itálico, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, Espírito com letra maiúscula, se movia sobre a face das águas. Então, a única luz que havia ali era o Espírito Santo. Só que o resto da terra estava em trevas. Claro que Deus, ele faz. Deus, é tanto que tem um versículo lá em Isaías que diz que ele faz o mal. Ele cria, assim, né? Ele cria o mal. Isso não quer dizer que ele seja um Deus mau, não. Só quer dizer que ele é soberano. Mas sabemos que no início ocorreu o quê? A queda do diabo. A queda de Lúcifer, né? Que fez com que a terra ficasse assim. Sabemos que o soberano Deus é perfeito e criou com excelência tanto os céus quanto a terra e tudo mais. Então, como entender que a terra era sem forma e vazia? Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que isso aconteceu quando Lúcifer, que era o principal anjo de Deus, comandou uma rebelião no céu e arrastou consigo a terça parte dos anjos. Por conta disso, o Altíssimo foi obrigado a expulsá-lo, bem como os seguidores dele. O céu continuou a ser como antes, perfeito. A terra, no entanto, sofreu com a presença dos anjos rebeldes, tornando-se justamente o que está escrito nesse versículo. Então, voltando aqui ao que acontece, né, na vida das pessoas que
que são adeptas a essas religiões, que é tudo mentira, né? A gente sabe que é mentira. Acabou. Só existe um caminho que leva à salvação. O resto é beco sem saída. Não tem mais o que dizer, não tem mais essa questão de cultura, de porque é cultura, porque tem que respeitar as religiões. Beleza. Você respeitar a pessoa de determinada religião, beleza. Agora você aceitar e simplesmente dar de ombros e muitas vezes até ver a pessoa sofrendo, aí já é outra coisa, porque a verdade ela tem que chegar. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para anunciar essa verdade, a verdade da palavra de Deus até o fim. Amém? Então, a gente vê muitos testemunhos. E tem muitos que dizem, minha vida tá ótima, minha vida tá boa. É conversa. Só ela sabe o que ela vive. Muitos vivem atormentados por conta dos espíritos imundos. Porque a vida deles, a vida das pessoas está na mão deles. A pessoa está servindo ao diabo. E você acha que ela vai estar feliz com isso? Muitas estão cegas espiritualmente, de fato. Mas no fim das contas, lá dentro, lá no íntimo, só a pessoa sabe o inferno que é, né? Então a pessoa não está no inferno ainda. E a gente ora para que não vá. Mas em vida aqui, ela vive um pedacinho do inferno. E as mensagens que são transmitidas a elas é que vão iluminar e vão iluminá-las, né? Que esses espíritos evoluídos ou em evolução vão trazer luz. Só traz trevas. E a vida da pessoa fica como a terra no início, sem forma e vazia. As áreas da vida da pessoa ficam sem forma e vazia, fica tudo assim. E muitas vezes a pessoa não entende por quê. É por conta simplesmente disso daqui. A vida dela tá nas mãos do mal. Então, se a pessoa dá legalidade ao mal, você acha que o mal vai fazer o quê com a vida dela? Vai fazer o que ele sabe fazer de melhor. O diabo vai fazer o trabalho dele. Qual é o trabalho dele? Roubar, matar e destruir. Então, se a pessoa dá brecha, dá legalidade, entrega a vida, aquilo que não provém de Deus, então o resultado é esse. Então, é uma questão da gente entender. Deus é justo. Então, o que a gente planta, a gente colhe. Não tem essa de eu plantar, eu vou plantar arroz e eu vou colher feijão. Não dá. Claro que a fé faz a gente ver o impossível acontecer. Mas é a fé na palavra de Deus. A fé naquele que é poderoso para fazer o impossível. A fé, a gente crê. E muitas vezes aquilo que parece ser a razão, né? Porque a fé faz a gente ver aquilo que a gente não tá vendo ali. A fé faz a gente alcançar aquilo que a gente não vê. Então a gente empenha a fé, a gente empenha o crer e a gente vê lá na frente o resultado. Existem grupos espíritas ou espiritualistas que lidam com os espíritos.
que entre parênteses aqui é demônios, por intermédio da mente ou de práticas experimentais de meditação. Então, eu não sei se tem a ver com aquela questão lá de meditação, porque tem gente que entende meditação de outra forma, né? Ficar daquele jeito, buscando não sei o quê, né? Ali, fechando os olhos, ficando perna cruzada e fazendo assim, né? E fazendo e aquela coisa toda. Ele pode estar falando disso daqui, né? Transmigração e coisas assim. Alguns desses demônios chegam a afirmar que são moradores de outros planetas, que têm uma missão espiritual na Terra. A gente sabe qual é a missão deles: destruir o ser humano. Aí vem aquela conversa toda dos aliens, porque tem gente que acredita nos ETs, e que o mundo vai ser dominado pelos ETs. O mundo está sendo dominado já pelo inferno. A verdade é essa. Você vê alguma coisa de ET na Bíblia? Não vê. E a Bíblia, a palavra de Deus, é a única bússola que a gente tem para sair desse mundo no momento certo. Então aqui eu queria mostrar para vocês que ele coloca uma imagem e ele diz assim, a legenda: convite para uma cerimônia do candomblé. A cor normalmente usada para tal convite é a vermelha. O tridente do diabo revela o intuito do ritual. A pessoa entrar no inferno, né? Simplesmente. Então, geralmente, eu nunca vi, graças a Deus. Eu nunca recebi esse convite. Mas as pessoas, elas recebem convites toda hora para ir à igreja, para buscar a palavra de Deus, para estar se conectando com Deus, para estar buscando a misericórdia do Senhor. A gente dá tanto convite para as pessoas buscar a paz, buscar a vida, o perdão, de estar ali junto com os irmãos, buscando a presença de Deus, a glória de Deus. Vem ver a glória de Deus na sua vida. Vem ver o poder de Deus se manifestar diante dos seus olhos. Vem ver como é que o mal atua para destruir a nossa vida. Vem aprender a lutar contra o mal e ter vida em Cristo Jesus. Vem receber paz ali. Vem ouvir a palavra de Deus para sua fé crescer, para sua fé se desenvolver, para sua fé ser reavivada. Vem ter um encontro com Jesus, vem receber o Espírito Santo, vem orar pela tua família, vem orar por você mesmo. Você está passando por isso, você está doente, você está sem perspectiva de vida, você está querendo se matar. Vem ser livre disso, vem ser liberto, vem se libertar, vem ouvir a palavra da vida, vem ver o que é que Deus tem para dizer para você nessa manhã de domingo à noite. Vem nesse dia, na quarta-feira, vem ouvir a palavra de Deus para você crescer na fé. Vem para o estudo da palavra, vem viver o novo de Deus. Vamos, eu levo você, eu pego você em casa. A gente vai, eu trago você de volta, você não vai pagar nada, você não vai ter nenhum custo, você simplesmente vai se sentar lá, você vai levar uma garrafinha com água e vai receber a água consagrada, e pela fé a gente vai buscar a tua cura, a gente vai usar a nossa fé para Deus manifestar o poder dele em você. Você vai ver a cura que Deus vai trazer para a vida das pessoas e a sua fé vai se fortalecer. Você vai estar ali recebendo da provisão divina para a sua vida. Você vai estar ali. Você vai estar ali
para você conhecer mais a Deus. E você acha que as pessoas dizem o quê? Você acha que a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria, você acha que aceita ou nega esse convite? Mas uma coisa interessante, que esse convite aqui do diabo, ele muitas vezes não vem assim. Ele simplesmente vem como um convitezinho. Ah, fulano, vamos pra festa, vamos. Ah, vamos hoje pra balada, vamos hoje pro Parque do Povo, vamos como as músicas mesmo diz, né? As músicas de forró que diz, ah, vamos. Tem uma música que eu fico só prestando atenção, meu Deus. Vamos dar uma de louca hoje, vamos deitar no colo da patroa, como tem uma música que diz isso, né? Coloca a tua roupa mais bonita, coloca aquele batom e deixa essa pessoa que te fez sofrer pra lá. Vamos ficar louca, vamos beber até cair, vamos, né? E logo vem as drogas, logo vem a prostituição, a fornicação. Vamos lá, vamos afogar as mágoas na noite. Vamos beber no barzinho, vamos fumar um trago pra tu ficar doidona. Isso é convite do diabo. E não precisa ser assim. É bem simples. É numa ligação, é no WhatsApp. É simples. E às vezes não é nem essa coisa toda, né? Porque tem gente que não gosta disso daí. Mas o diabo, ele é astuto. Então ele analisa a pessoa e vê o que é que a pessoa se atrai. Então, por exemplo, se ela se atrai, ela não se atrai por noitada, ela não se atrai por nada disso. Mas ela recebe um convite de alguém pra, sei lá, que mais que as pessoas do mundo gostam de fazer? Não, vamos pra casa de um amigo, né? Vamos fazer uma noite do pijama, sei lá. Vamos jogar a noite toda, né? Vamos ficar entre os amigos. E a gente vai passar a noite lá na casa do amigo. E na casa do amigo, rola palavrão, rola falando de mulher, rola tudo. Pode até rolar drogas. Enfim, é só um exemplo que veio aqui na mente. Mas o que eu creio que o Espírito Santo está querendo passar é que a gente tem que analisar tudo. E é aquela passagem na palavra de Deus que diz sim, sim, não, não, que disso passar vem do diabo. A gente tem que ser definido. A gente tem que definir a quem a gente serve. Se a gente vai servir a Deus e a gente vai se inclinar, a gente vai querer as coisas de Deus, ou a gente vai ser do mundo e a gente vai estar nas mãos do diabo e a gente vai se inclinar para as coisas do diabo, que não vem como um convite feio, que até pode trazer para você um pensamento assim, será que isso não parece coisa boa? Mas o diabo, ele vem muitas vezes como algo bonito. Ele não vem de chifre e rabo. Ele vem como algo assim que pode ser bom, pode ser prazeroso, né? Quando ele quer pegar um homem, né, para que aquele homem traia a sua mulher, e ele se inclina para essa coisa, para esse tipo de coisa, ele vai colocar não uma mulher feia no caminho dele, ele vai colocar uma mulher bonita. Bonita por fora, mas por dentro já sabe, né?
Então é como um sepulcro, né? Sepulcros caiados. Bonito por fora, mas por dentro só tem bicho. Então, então ele vai... porque se atrai as pessoas, né, por coisas bonitas, né? A gente se atrai por coisa bonita. Porque os nossos olhos, né? A gente, muitas vezes, quando a gente vai comer alguma coisa, a gente come primeiro com os olhos, né? A gente olha e, eita, vem aquela vontade de comer. Então, é a mesma coisa. Então, ele não vai colocar uma mulher feia. Ele vai colocar uma mulher que já é dele, né? Já vem com esse intuito de roubar, matar e destruir a vida daquela pessoa, daquele homem, né? E tem uma nomenclatura, tá? Tem uma nomenclatura que a gente vai chegar nessa parte ainda do livro, que os demônios, eles têm nomes, né? E... como é o nome? Sim, é Pombagira. O nome daqueles demônios que são enviados para destruir, né, o casamento das pessoas. Está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Mas, enfim, o que tem que entender é que se a gente planta vida, a gente vai colher vida. Se a gente planta morte, a gente vai colher a morte. E o pior, a morte em vida, de início, né? A pessoa tá viva, mas tá com a vida desgraçada. Perdoem a expressão. Então, esse é o convite. Mas a gente sabe que tem outros convites por aí que não precisam ser num papelzinho com imagenzinha. É simplesmente de boca, é um pensamento, é uma coisa, então vou fazer aquilo. O diabo se utiliza de muitas coisas para convidar as pessoas para o inferno. A realidade. Isso aqui é outra parte do capítulo. Na realidade, orixás, caboclos e guias, sejam lá quem forem, tenham os nomes que tiverem, não são deuses. Os Exus, os pretos velhos, os espíritos de crianças, os caboclos ou os santos, são espíritos malignos sem corpo, ansiando por um meio para se expressarem neste mundo. São espíritos sem corpo, ansiando por um meio para se expressarem neste mundo. O que só é possível se possuírem alguém, tá? A preferência pelo corpo humano se dá à perfeição de funcionamento dos seus sentidos. A gente tem olhos para ver, a gente tem a mente que, poxa, Deus emprestou o espírito, não é o Espírito Santo, mas o espírito, a mente, o raciocínio, para a gente estar analisando tudo, raciocinando, a gente pensa, a gente faz, a gente olha a capacidade, olha a rapidez que a gente tem aos movimentos, tudo, a fazer as coisas, a questão da matemática e tudo mais, a gente, né, faz coisas, o ser humano faz coisas incríveis, né? Só que isso vem de Deus, tá? Isso não é da gente, não. É só emprestado enquanto a gente tá aqui. Só que muitos se acham, muitos se vangloriam por uma coisa que nem é deles. Os cientistas, as coisas todas, pessoas que foram famosas por seus feitos. Aquilo é tudo de Deus, tá? É tudo de Deus. E a maioria diz que é ateia. Só tá ali porque Deus fez. Mas glória a Deus, aleluia, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é santo. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, gente, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a gente é muito falho, a gente erra todo dia, a gente erra
se não for no pensamento, é em palavras, em atitudes. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque é guerra. Mas voltando aqui. Existem casos em que, por força das circunstâncias, eles chegam a possuir animais, como a gente estava falando no início, para cumprir seus intentos perversos. E aí tem aquela passagem de Mateus que a gente estava falando também dos porcos. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Então os demônios podem também possuir animais. Por isso que a gente consagra até os nossos bichinhos a Deus. Eu faço isso. Pela misericórdia do Senhor, eu fico colocando a mão assim, consagrando com óleo ungido, para Deus proteger, para Deus guardar. E a gente vê a mão de Deus guardando mesmo, porque tudo é pela fé. Os demônios são espíritos que andam errantes, à procura de corpos. Então, a gente vê, né? Eles andam errantes. Eles andam, como a palavra de Deus diz, por lugares áridos, né? Eles ficam vagando. Eles não têm uma morada, quer dizer, eles querem fazer morada no corpo do ser humano, para destruir, para acabar com aquele lugar, que tem que ser templo do Espírito Santo. Então a gente vê a vida das pessoas destruída, a gente vê gente por aí vagando no meio da rua, pegando lixo para comer, todo esfarrapado, todo sujo, muitas vezes bêbado, sabe, caindo pelos cantos. A gente vê a humilhação, a gente vê a miséria. Essa imagem remete ao diabo. É isso que o diabo quer para a vida do ser humano. Ele quer pisar na gente, ele odeia a gente. Ele odeia a raça humana, porque a gente tem aquilo que ele não pode ter mais, que é a oportunidade de salvação, de ir para o céu, de ir para Deus, de ser salvo, de ser revestido pelo Espírito Santo. Ele não tem mais chance. O destino dele é o lago de fogo. É por isso que ele tenta a todo custo acabar com a vida do ser humano. E humilhar e pisar. Então a gente que tem que pisar nele. Pelo sangue do Senhor Jesus, é a gente que tem que pisar nele. É a gente. Então, é aquela coisa. No Éden foi dado legalidade. Adão e Eva deram legalidade ao diabo. E é por isso que o mundo está assim hoje. Então não é aquela coisa que muitos dizem: ah, se Deus existe, onde é que ele está? Tem tanta morte no mundo, não tem paz, não tem nada. Em vez de pensar que desde o início Deus deu a orientação: ó, não toque naquela árvore porque senão você vai morrer. Ele não disse como é que ia morrer, mas disse que ia morrer. Então a gente não vê a morte por aí porque não foi seguida uma orientação. Não foi seguida. Então não adianta o ser humano reclamar com Deus. Não seja inimigo de Deus, seja inimigo do diabo, tá? Porque sem Deus a gente tá morto. A gente tá morto. As pessoas que são adeptas a isso tudo aqui, e até mesmo aqueles que não são, mas vivem suas vidas aquém, sem Deus, estão mortas. Um dia eu tava morta. Porque um dia eu tava no mundo. Vivendo pro mundo, vivendo no mundo e pro mundo. Há uma diferença, a gente tá aqui no mundo, mas a gente não tem que ser do mundo.
A gente não tem que viver pro mundo. A gente tem que viver para Jesus. A gente tem que viver para Deus, para a gente poder ter a possibilidade de salvação. Para a gente poder preparar a nossa alma para ser salva. É isso que a gente tem que fazer. Os demônios são espíritos que andam errantes, à procura de corpos para possuir e por meio deles expressar sua personalidade e cumprir a sua missão maligna. Os orixás, os caboclos e os guias, na realidade, nunca fazem bem ao seu cavalo. Então, é uma expressão que eles usam assim, né? Cavalo. Então, a gente pensa cavalo, alguém que monta no cavalo, né? Então, os espíritos imundos montam na vida das pessoas e fazem delas cavalos. Então, o que é que o homem faz no cavalo? Ele bota as rédeas, a rédea curta, né? Ele coloca o negócio para sentar, coloca os negócios aqui para segurar, para, como é que se diz, né? Guiar o cavalo, né? Ou seja, quem é que está guiando o cavalo? Quem é que está segurando o cavalo para ele fazer o que tem que fazer? É a pessoa que está em cima. Então, o cavalo não tem liberdade para fazer o que ele quiser. Então, o cavalo está preso. Alguém está dominando ele. Alguém mais experiente, que tem raciocínio, que tem, né? Alguém mais, é o dominador. Deus fez o ser humano para dominar sobre tudo. Mas por conta do que aconteceu lá no jardim, muitos são dominados. Deus não quer isso para ninguém. Então, tem gente que é dominado pelo vício de drogas, de fumo, de bebida. Tem gente que é dominado pela pornografia. Tem gente que é dominado pela comida. Tem gente que é viciado em comida. Tem gente que é dominado por remédios, esquizofrenia. Tem gente que é dominado por consumismo, pela vaidade, pelo dinheiro, que vive para isso. Tem gente que é dominado por pessoas, coisas e pessoas. Tem gente que diz, se fulano me deixar eu morro. Tem gente que é dominado por um monte de coisa. Por objetos. Mas Deus não quer isso. Então essa expressão aqui, cavalo, remete a isso, né? Tem alguém dominando aquela pessoa e fazendo dela um cavalo. Exigem obediência irrestrita e ameaçam de punição aquele que não estiver andando na linha. Vivem castigando os seus seguidores e não têm bênção alguma para lhes dar. Então a gente para aqui, certo? Porque é bem grande esse capítulo. A gente para aqui e no próximo vídeo a gente continua, amém? Se você tá gostando dessa meditação nesse livro, tá bom? Você pode estar colocando aí nos comentários para instigar mais, mas se você estiver gostando e não inscrever, beleza, glória a Deus. Dê um like se quiser, que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, para que a verdade de Deus chegue até elas e o reino de Deus chegue até elas, para trazer vida, paz e salvação. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.